Apressadinhas. Histórias curtas para quem tem pressa de viver bem. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Apressa-te a Viver Bem. Eu sou Thaís Coelho, a cabeça pensante e apressada por trás desse projeto que te convida a valorizar cada dia como uma existência completa. E se você chegou até aqui, esse é o terceiro episódio das Apressadinhas e o último nessa categoria da primeira temporada. Eu provavelmente farei mais 2 episódios antes dessa temporada acabar, mas serão de outros formatos. Nessa categoria de episódio, de modo bem especial, eu conto histórias de ouvintes. E a minha proposta é a seguinte: eu penso que se o meu objetivo com o Apressa-te é apressar o meu passo e de quem me ouve para alcançar uma vida mais valiosa, nada melhor do que nós pegarmos atalhos com quem já passou por muitos caminhos e que aprendeu, a partir disso, a viver bem. E se teve alguém que caminhou por estradas muito difíceis e que aprendeu a viver bem, essa pessoa é a Gabi. Ela vai ser a alma do episódio de hoje e eu me sinto muitíssimo honrada por poder dar voz e, de algum modo, eternizar a grandeza que é essa mulher. Muito mais do que uma mulher, eu vejo a Gabi como um propósito em movimento. Ela é uma daquelas pessoas solares que tem até mesmo o sol na íris dos seus olhos. E os próprios gestos dela emanam muito calor. E a Gabi, não satisfeita em existir só em si, ela também colocou no mundo 3 pequenas versões da sua luz, que são os seus filhos. Só que, antes da Gabi conseguir irradiar tanta luz, ela também conheceu sombra. E por algum tempo, tanto ela quanto toda a sua vida ficou repleta na escuridão. Em outubro de 2014, o Conselho Federal de Enfermagem fez uma publicação de uma matéria que dizia algo mais ou menos assim: o Brasil registraria 73.610 novos casos de câncer de mama até 2025. Só que quando a gente lê esse tipo de matéria que fala sobre números, quantidades, a sensação que dá é que nós parecemos completamente inatingíveis pelas estatísticas. Parece que são coisas que vão acontecer na casa do nosso vizinho, em outro estado, do outro lado do Brasil, mas nunca com a gente. Só que quando essa estatística ganha um rosto, ainda que esse rosto tenha o sol como a sua marca, ele acaba ficando de alguma maneira envolto na escuridão. Era novembro de 2024, quando, depois de um dia aproveitando a piscina com a família, que a Gabi notou, quando estava usando seu biquíni, fazendo aquelas trocas, que tinha algo diferente no seu seio. E imediatamente ela ligou um alerta. E a partir dessa constatação que ela fez, desse autoexame, começou sua peregrinação. A Gabi acabou indo numa consulta com uma médica, em primeiro momento, que não deu ao seu caso a seriedade que realmente merecia. Essa médica, mesmo diante de todos os apontamentos que a Gabi fazia, disse que o que ela tinha era um abscesso mamário e que, como não tinham sinais de alerta, que ela voltasse ao consultório depois de 6 meses. Só que a Gabi tinha a impressão que tinha algo a mais acontecendo com ela. E ela não achava aquilo normal. E ela insistiu muito para que essa médica que ela foi, em primeiro momento, encaminhasse ela para um mastologista. Mas mesmo com o encaminhamento, ela teve muita dificuldade para fazer agendamento com esse médico, com médicos, porque não tinha agenda para ela. Então, ela decidiu que iria procurar direto um oncologista. E essa consulta ela conseguiu com mais urgência. Só que a vida da Gabi naquele momento não estava simplesmente assim,
Imagine que alguém está vivendo com 100% de tranquilidade e de repente uma situação dessa acontece. Ela já estava em um caos de se mudar de cidade, de viver muitas outras mudanças, com 3 crianças pequenas, e agora ela precisava lidar com a possibilidade de um diagnóstico que é muito amedrontador. Então a Gabi passou aquele Natal e Ano Novo, essa transição de 2024 para 2025, muito preocupada. E as pessoas chegavam para ela e diziam que ela não precisava se preocupar, que não ia ser nada demais. Mas dentro dela, ela tinha uma percepção de que algo iria acontecer. E foi no dia 3 de janeiro de 2025 que veio um laudo. A Gabi saiu de um diagnóstico de abscesso mamário, algo não tão grave, para um dos diagnósticos mais assustadores que existem na atualidade. E naquele exame que ela recebeu, dentre os vários nomes complicados que tinham ali, apareceu um nome que ela entendeu de cara do que se tratava. Era um carcinoma de grau 3. E mais tarde, com o avançar dos seus tratamentos, ela também descobriu que se tratava de um câncer do tipo triplo negativo. Ou seja, muito, muito sério. Quando ela leu o resultado pelo celular, ela conta que os filhos estavam brincando ao redor dela e estava uma bagunça, muitos barulhos ao redor, mas a sensação que ela teve foi como se o tempo ficasse suspenso. E ela diz que é como se fosse um cenário de filme, que a vida toda estava acontecendo ao redor dela, mas a vida dela tinha parado. Com aquele resultado nas mãos, a Gabi diz que começou a se sepultar viva. Ela começou a planejar despedidas, pensava em escrever carta que deixaria para os seus filhos. E todo esse comportamento dela é muito compreensível, porque tem raiz na familiaridade que ela tem com essa doença. A Gabi vem de uma família marcada por muitos diagnósticos de câncer. Ela perdeu a sua mãe para essa doença, seu avô, tios. Então, por alguns dias, a luz solar que a Gabi irradia com tanta facilidade desapareceu. Até que no meio disso tudo que ela estava vivendo, ela acabou se lembrando de uma prima de 2º grau que ela tinha visto nas redes sociais, que tinha passado por um câncer. E pensou em mandar uma mensagem para ela. Só que ainda não existia muita intimidade entre elas. Então ela mandou uma mensagem cheia de dedos, com muito receio da resposta que podia vir. Só que a resposta que veio da Patrícia surpreendeu todas as expectativas. Agora, quem chegava para ser o sol dessa luz que estava apagada na vida da Gabi e da sua família, vinha de uma pessoa que veio do futuro, como alguém que dizia: olha, eu já trilhei esse caminho que vai ser iniciado por você, e eu tô aqui para te dizer que vai ficar tudo bem. E com esse diagnóstico nas mãos, ela ainda não tinha um médico para dar início ao tratamento. E a Patrícia abraçou o caso da Gabi como quem segura algo muito precioso nas mãos, com força, mas ao mesmo tempo muito cuidado. E trouxe essa garantia de que essa preciosidade não iria se perder. E ao mesmo tempo ela também seria protegida de qualquer perigo. Diante de todos esses esforços que a Patrícia fez para ajudar a Gabi, ela conseguiu um agendamento imediato com o médico que a atendia e foi assim que a Gabi conseguiu dar início ao seu tratamento. E a Gabi reconhece muito a grandeza que a Patrícia teve na sua vida. Naquela primeira mensagem que elas trocaram, a Patrícia poderia simplesmente ter encaminhado o contato do médico e deixado o resto com ela. Só que aqui mora o verdadeiro poder de um gesto que é movido por empatia. A empatia, ela tem um poder tão grande sobre nós que ela toma como se fosse conta do nosso corpo por inteiro. E ela não nos permite permanecer imóvel diante de uma situação que
O meu corpo já saiu desse lugar, eu já tô no seu lugar. E é uma força que nos empurra para frente, faz com que a gente dê um passo além. Por consequência desse passo, o corpo do outro também é movimentado. O mundo poderia com certeza ter muito mais Patrícias, mas por sorte, ou talvez até merecimento, a Gabi encontrou muitas outras boas pessoas no seu caminho, que ela inclusive nomeia como anjos, como o médico que ela acabou conhecendo. Ela chegou então para conhecer esse médico que cuidou do tratamento da Patrícia com muito receio e apreensão do que é que poderia vir. Mas esse médico trouxe a ela uma visão completamente diferente sobre o que é um tratamento de câncer. Contrariando qualquer expectativa negativa, aquela consulta serviu para ela como um bálsamo para sua alma. O médico jogou um balde de ânimo, ele trouxe muita seriedade e sinceridade em todas as consequências reais que aquele câncer, que já estava avançado, poderia trazer para a vida da Gabi. Só que ele ocupou um papel também de um portador da esperança. Ele motivou ela a todo momento, dizendo que aquele seria sim um período difícil, mas que tinha muita vida para ela viver. Então ela saiu daquela consulta com um misto de sentimentos. Imbuída por um sentimento de fé muito profundo, ela foi até o Santíssimo de uma igreja para rezar. E naquele dia diante do Santíssimo, a Gabi conta que chorou muito, que chorou demais e entregou nas mãos de Deus tudo o que ela tinha. A vida dela, a sua família, todas essas dificuldades, porque ela tinha essa compreensão de que nós, enquanto seres humanos, temos uma força limitada. E para suportar certos pesos que não parecem humanos, para serem suportados, nós precisamos de uma força que vem de algo além. Dessa força que nos faz sentir que nós somos infinitos e maiores do que pensamos que somos. A Gabi fala que ela se permitiu sofrer. Nessas primeiras semanas, ela se permitiu sentir todas as dores que aquele momento tão devastador trouxe para ela. Essa quebra de expectativas que uma doença pode trazer, que é uma condição de vida que apenas quem recebeu um diagnóstico pode viver. Não tem como nenhuma outra pessoa viver o diagnóstico de alguém. Tem certas dores e dificuldades que somente nós podemos passar. E eu acredito que esse comportamento da Gabi de se dar espaço e acolhimento para todos os seus sentimentos de tristeza, de dor, de melancolia, deixar escorrer todas essas coisas no início do seu tratamento foi perfeitamente determinante na forma como ela encarou o tratamento do câncer de uma maneira única. E ela conta que depois desses dias de muito choro e lamento, ela tomou uma decisão. E foi uma decisão que não partiu apenas dela. Ela trouxe ao mundo, enquanto mãe, algumas extensões do seu corpo. Só que ela também foi resultado da vida de uma mulher muito forte, que infelizmente acabou perdendo a sua vida para o câncer, mas que enquanto enfrentava essa doença, escolheu ser feliz. E a Gabi também fez a mesma decisão. Ela queria ser como a sua mãe. Ela sabia de toda a dor que a mãe tinha passado, de tudo que ela tinha sofrido, mas ela foi testemunha ocular da força que aquela mulher emanava, da luz, da felicidade que existia mesmo naquele momento de muita fraqueza. E esse foi o combustível que a Gabi usou para transformar todo esse sofrimento em algo que também pudesse inspirar os seus próprios filhos. E hoje, vivendo essa mesma via sacra que a mãe viveu,
ela consegue ter dimensão de tudo que sua mãe suportou. E aqui eu vejo como essa capacidade de ser feliz de uma pessoa que decidiu amar a vida é muito maior do que qualquer dificuldade que se enfrente. O destino de quem nasceu para ser sol, ainda que muitas vezes avance noite adentro e essa noite não parece ter fim, a aurora sempre vem. E não importa quão escuro, em quão total noite nós estejamos, basta apenas um fio de luz para que essa escuridão seja vencida. E aos poucos, o sol voltou a nascer dentro da Gabi. E foi em fevereiro que ela começou as suas 16 quimioterapias, sendo que as primeiras, de modo muito especial, foram completamente devastadoras. Tiveram muitas consequências para o seu corpo, uma dor de cabeça que não passava, enjoos contínuos, ela não conseguia nem mesmo se alimentar ou beber água. A Gabi fala, inclusive, que essa experiência de viver o câncer foi tão profunda que hoje ela passou a valorizar até mesmo um gole de água, porque durante as primeiras sessões de quimioterapia era impossível beber, de tamanho enjoo que ela sentia. E aqui eu percebo como a nossa vida é capaz de ganhar uma perspectiva de valores muito diferente quando nós estamos diante de algo que é necessário, que é urgente, que a gente gostaria de possuir, mas o dinheiro não compra. E conforme esses tratamentos avançavam, o inevitável acabou acontecendo com a Gabi. E ela perdeu seus cabelos, mas lidou com isso de uma maneira muito impressionante, que eu acredito que ilustra essa força sobrenatural que foi inaugurada dentro dela com essa trajetória de vivência da sua doença. Para contar sobre o seu cabelo, ela fez toda uma preparação com os seus filhos. E aqui eu acredito que para narrar essa parte da sua trajetória, eu diria assim: se eu precisasse explicar para alguém como é ter sabedoria, eu explicaria através dessa cena. A Gabi diz que começou a preparar seus filhos procurando sempre no Google a seguinte imagem. Ela procurava mulheres carecas estilosas. E eu achei isso tão genial. E ela mostrava para as crianças essas mulheres numa ideia de mostrar assim: olha como a mamãe vai ficar estilosa, olha como existem mulheres muito bonitas que estão carecas, como a mamãe vai ficar. Então, enquanto ela se preparava para esse momento, ela também preparava os seus filhos para vivenciarem essa situação. Em primeiro momento, ela optou por cortar o cabelo bem curtinho para que não houvesse uma ruptura tão grande nessa mudança de visual. E ela fala que quando foi cortar o cabelo, inclusive com a Patrícia, que é o seu anjo da guarda, ela ficou com medo de como que seus filhos iriam reagir com o cabelo curtinho da mãe. Mas ela conta que estava dentro do carro e foi chegando na escola para buscar as crianças para irem para casa. E de repente as filhas dela avistaram ela de longe. E ela fala que foi lá de longe que ela já viu o olho das meninas brilhando. E vieram correndo no carro e falando: nossa, mãe, como você tá linda, como você tá incrível, você ficou ótima, assim. Enfim, olhos genuínos que somente o amor de um filho é capaz de fazer, de falar, de trazer para o mundo através da sua mãe. Só que esse corte de cabelo curto acabou não sendo suficiente porque ela acabou perdendo de fato seus cabelos. Então, de uma forma mais radical para encarar essa mudança de perder seus cabelos totalmente, ela decidiu fazer o seguinte: ela chamou a Patrícia até sua casa e combinou que aquele seria o dia para raspar totalmente o cabelo.
Só que ela queria que as crianças estivessem junto com ela. E ela decidiu o seguinte: ela foi até o centro da cidade, comprou vários brinquedos, doces, coisas para as crianças brincarem enquanto isso tudo acontecia. E quando a Gabi me contava essa história, ela me disse exatamente assim: eu queria que eles, enquanto estivessem ali, na vida deles, observassem a vida real acontecendo, sem perder o jeito de criança, mas também sem perder a vida acontecendo ali ao lado deles. E eu achei isso de uma profundidade tão incrível que eu acredito que é aqui que mora a grande sabedoria da Gabi para enfrentar tudo isso que ela viveu. E inclusive tem um vídeo desse momento que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio para que vocês possam ver essa cena acontecendo e ver como é possível nós conseguirmos viver bem diante da vida real acontecendo, de permitir com que as crianças também participem desses cenários que de alguma maneira sempre vão atingir as nossas vidas, porque por maior que seja o nosso amor por alguém, esse amor não nos blinda de coisas ruins que vão acontecer eventualmente na nossa vida. Então, a forma como a Gabi encarou toda essa situação realmente é uma escola de sabedoria. E depois de enfrentar todas essas sessões de quimioterapia, a Gabi precisou passar por mais uma etapa do seu procedimento de tratamento. Agora era necessário não apenas fazer uma cirurgia para a retirada das mamas, mas a conclusão de todo o seu tratamento ou da não conclusão só viria quando ela acordasse do procedimento cirúrgico. Isso acontece porque quando vai existir essa cirurgia de retirada da mama, enquanto tá ali com o peito literalmente aberto, é retirado um material, ele é coletado e levado imediatamente para uma análise, e essa análise vai dizer como vai ser o resultado dessa cirurgia. Se existir alguma célula cancerígena, não é possível que a paciente coloque uma prótese e encerre ali o tratamento dela. Caso exista uma célula cancerígena, é preciso fechar a cirurgia e dar andamento no tratamento com a radioterapia. Então, a Gabi foi para o centro cirúrgico com essa apreensão de que ela não sabia o que é que poderia vir pela frente. Ela estava como se fosse diante de uma bifurcação de estradas, onde um caminho levava para o medo da continuidade de um tratamento e o outro para o milagre de finalizar o tratamento dessa doença tão devastadora. E diante de todo esse cenário, no dia 9 de setembro de 2025, a Gabi foi para o centro cirúrgico, realizou o procedimento e aguardou apreensiva o abrir dos seus olhos, porque seria somente nesse momento que ela saberia qual seria o seu destino a partir de então. E foi depois de muitas horas de cirurgia no quarto de hospital, quando a Gabi conseguiu abrir seus olhos, ela fala que era como se existisse um anjo ali do lado dela. Quando ela conseguiu identificar quem estava ali, que era o seu médico, o Dr. João, ele ao seu lado, quando ela abriu os olhos, disse para ela: acabou. Não tem mais nada. Passou. E foi assim que a Gabi venceu o câncer. Nessa trajetória que atravessou o medo e o milagre com um sorriso no rosto. A Gabi conta que depois da aceitação fez todo o tratamento feliz. Imagina só. Feliz. É assim que ela se definia a cada nova quimioterapia. Ela se alegrava com a oportunidade de simplesmente estar viva.
por todos os motivos que ela tinha para continuar lutando e para fazer de cada um dos seus dias uma existência completa, aproveitando cada momento com os seus filhos, com o seu marido, aproveitando a vida. Nós podemos ler livros, aprender teorias, mas nada nunca vai ser mais forte do que o exemplo de pessoas como a Gabi, que vai ficar eternizado para sempre no amor que ela transmitiu nesses cuidados que ela teve com seus filhos. Mesmo devastada, com todos os problemas que ela vivia, o amor que ela sentia inaugurava diariamente uma nova força, uma nova alegria de estar viva. E isso tudo a partir de um exemplo que ela também testemunhou na vida da sua mãe. Gabi, eu tenho certeza que sua mãe está muito orgulhosa por ver que você está seguindo os mesmos passos que ela. O câncer que a Gabi teve foi genético. Depois de uma pesquisa, eles vieram a descobrir. E aparentemente, conhecendo mais agora sobre a história dessa família, o dom para ser feliz é muito mais forte do que qualquer problema de doença que essa família possa ter. Que grande sorte dessa família e de nós aprendermos com você. Obrigada por nos ensinar que o caminho de viver bem é encontrar felicidade no inesperado, no inexplicável, por nos mostrar que nenhum diagnóstico é sentença. Eu acredito que nós precisamos aprender a gramática da vida. Não dá para colocar um ponto final onde Deus colocou apenas uma vírgula. Hoje a Gabi foi um sol que iluminou e nos aqueceu. Vírgula. E esse é só o começo. Ponto. Mas ainda não é ponto final. Tem muita vida pela frente.